Vamos iniciar esta noite falando de mais uma parábola. Capítulo 4 traz 4 parábolas. Nesta noite eu enviei um esquema da Bíblia de Genebra, que encontrei na internet, fazendo a divisão das parábolas pelos 4 evangelhos. Nas pesquisas que eu estava fazendo, uns diziam que Mateus tinha 18 e Lucas tinha 20. Quando eu olhei para esse esquema, eu encontrei 30 em Lucas e 26 em Mateus. Então, eu achei que essa estava realmente um pouco mais completa. Também verifiquei em algumas pesquisas que 9 parábolas no livro de Marcos. Porém, nesta só tinha 8. Faltou exatamente uma, que está no capítulo 2, versículo 21, que é a parábola do pano, novo, remendo novo em pano velho. Não vai dar certo. Amém? Então, essa faz parte da introdução, mas ainda na introdução eu escrevi hoje aí, e compartilhei com os irmãos. O ensino de Jesus, por meio das parábolas. No capítulo 4 de Marcos, ele selecionou 4 parábolas dos ensinos de Jesus. Elas estão ligadas ao poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus. E aí eu coloquei os títulos das parábolas. A parábola do semeador, a qual nós vimos na doutrina da semana passada, fala da resposta do homem à palavra de Deus. Os tipos de coração, os tipos de terreno, demonstram a disposição do coração. Qual é a disposição que eu tenho ao ouvir o Evangelho? Dependendo da minha disposição, a palavra vai germinar e produzir frutos 30, 60, 100% na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Parábola da candeia fala da impossibilidade de esconder a verdade. A verdade não pode permanecer escondida. A palavra de Deus traz revelação. Então nós vamos ver ela revelar o oculto. A parábola da semente trata do poder inegável e intrínseco da palavra. A palavra intrínseco diz que está dentro, que pertence. Então, o poder que está dentro da palavra, da semente. A semente, ela traz dentro de si, independente do seu tamanho, todo o código necessário para poder fazer a árvore. Se é frutífera ou não. Então, ela tem todas a possibilidade. E aí, o terreno, vai produzir talvez um produto mais doce, um produto mais azedo, mais cítrico. Até há quem diga que tem um cinturão no planeta mais próximo do Equador que tem a uva, o vinho, fica mais saboroso. Então, geralmente, os vinhedos desta região são mais ricos, mais saborosos. Então, influencia também a questão da terra, do local da terra. É o que diz a primeira parábola. Amém? Terceira parábola, já falamos, agora a última. Na verdade, a parábola da semente trata do poder inegável e intrínseco da palavra. O seu crescimento não depende da eloquência humana. Não é do trabalho do homem, não é da força do homem, não é do querer do homem, mas da vontade de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do crescimento do reino de Deus. Aqui não está em vista somente o reino terreno dentro dos nossos corações, mas aponta para o futuro, o reino de Deus literal e eterno. Então, o milênio e toda a eternidade, a segunda volta de Cristo. Então, em Marcos nós temos 9 parábolas registradas, já vemos
duas no capítulo 2. Remendo novo e a do vinho novo. Nós vimos essas duas de maneira muito rápida, não coloquei uma doutrina específica para essas duas. No capítulo 4, que nós estamos agora, temos 4. Uma pregamos na doutrina anterior. Hoje eu quero falar de 3, se a gente conseguir. Semeador, já foi. Candeia, semente e grão de mostarda. E aí vai ficar faltando mais 3 parábolas. Então, 2 com 4 dá 6, para 9, faltam 3. Vai ter uma no capítulo 12 e 2 no capítulo 13, mais à frente. Então, vamos ver agora, no capítulo 4, essas 3 parábolas. Quais são as lições? O que é que a gente pode extrair? A palavra da candeia mostra esse poder que a palavra tem de iluminar, de trazer a publicidade das coisas, de trazer entendimento. Luz fala de sabedoria, luz fala de conhecimento, luz fala de colocar as coisas às claras, de esclarecimento. Já viu quando alguém fala assim, vamos colocar as coisas claras? O que é? É esclarecer os fatos, esclarecer aquilo que parece que está um pouco enrolado. Vamos esclarecer, é contar a narrativa, de maneira que a gente possa entender. Na parábola anterior, os corações férteis se assemelham à lâmpada com óleo. Então, neste momento, não está falando de um terreno ou de outro, porque Jesus, quando fala da parábola anterior, no versículo 11 e no versículo 12, estas outras parábolas parecem ser uma explicação, parece ser um acréscimo para entendimento da palavra. Lá, a palavra é semeada em vários locais. Aqui, é a palavra já no coração fértil. É a palavra que tem azeite, é a palavra que tem a luz, é a palavra que tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não pode se esconder. Você não pode ficar debaixo da cama, você não pode ficar oculto. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Você precisa estar no local onde as pessoas possam ver. E nós vamos verificar essas coisas hoje aqui. Amém? O que esta palavra faz? O que o poder da palavra pode fazer na minha vida e na sua vida? A palavra de Deus pode produzir brilho na nossa vida, ao estabelecer a influência dela. Irmãos, qual é o valor da palavra para você? Lá falava, na palavra do semeador, falava da disposição do coração. Você dá importância para a palavra? Se a palavra chamada Bíblia, ela é importante para você, se você ama a palavra de Deus, se você tem prazer em ler a palavra de Deus em separado, em casa, essa palavra de Deus, ela vai iluminar o seu coração, vai iluminar a sua mente, vai iluminar o seu entendimento, de maneira tal que você vai andar nessa terra fazendo as coisas do mundo, as coisas necessárias, como trabalhar, estudar, mas você será luz do mundo. Por onde você andar, você será luz do mundo. Esta luz tem que brilhar em você. Se não estiver brilhando, não há ainda contentamento em servir a Deus. Tem gente que serve a Deus por medo. Tem gente que serve a Deus de uma maneira obrigatória. É porque minha mãe me obriga, é porque meu marido pega no meu pé, é porque minha mulher pega no meu pé, é porque meus pais ficam pegando no meu pé. Enquanto você não tiver
um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com a palavra. Será difícil você parar para escutar a palavra, porque muitos estão com comichões no ouvido, muitos estão com a palavra sendo roubada no meio do caminho. A palavra começa a germinar, mas a palavra não produz fruto, porque essa pessoa está com comichão no ouvido. Então eu preciso ter esta palavra. A palavra de Deus aqui, nesta parábola, significa a lâmpada acesa. Os rabinos na época estavam escondendo a palavra quando eles dificultam a palavra, quando eles dificultam o acesso da palavra. Antes, a palavra de Deus só era no original. Só quem conhecia o hebraico, só quem conhecia o grego, só quem conhecia o original poderia ter acesso à palavra, ou melhor, poderia entender se tivesse acesso à palavra. Mas houve um tempo, e nós vivemos nesse tempo, em que a palavra começou a ser traduzida na língua, e nós hoje temos inúmeras traduções. É motivo de dar glória a Deus, de dar graças a Deus. Ainda há países que não têm a palavra traduzida para o seu idioma. Nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus traduzida. E o que você está fazendo por esta palavra, por esse privilégio? Às vezes a gente vê na China, em alguns países, que é proibido a Bíblia entrar, em que cristãos que são transformados por esta palavra, que nós vamos ver em alguma outra parábola aqui, eles não se contentam em ter a luz. Eles querem que esta luz todos vejam, todos tenham acesso. Então eles contrabandeam a Bíblia, são contrabandistas de Bíblia. Muitos deles morrem quando são descobertos, são presos. Eles não contentam de ter a palavra para eles só. A palavra de Deus transformou a vida deles de tal maneira que eles não aguentam conter o evangelho dentro deles. Eles querem que este evangelho extrapola. E o evangelho só extrapola quando ele muda a conduta, quando ele muda pensamento, quando ele muda a tua vida, quando ele muda a perspectiva, quando ele muda o nosso futuro. Ou muda o nosso presente, melhor dizendo, para mudar o nosso futuro. Precisamos dessa palavra que é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Até a intenção que eu estou lendo, até a intenção que eu estou estudando, ela consegue discernir se é para me aproximar de Deus ou se é para a vanglória humana. Esta é a palavra de Deus. A palavra não pode ser escondida. Ela não pode ser escondida debaixo de uma cama. Essa palavra fala sobre esclarecer, na verdade, aqueles dois versículos que eu disse, em versículos 11 e 12, que diz: e disse-lhes a vós, é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A palavra de Deus, ela tem um grupo específico. É aqueles que amam a palavra de Deus, é aqueles que ouvem e permitem a mudança, desejam mudar. Se você tem alguma prática que é reprovada pela Bíblia, porque tem gente que não lê a Bíblia. Eu
uma vez conversando com um amigo meu, e ele dizendo sobre a religião dele, né? Ele é católico, e ele disse para mim, sabe por que que os evangélicos, sabe por que que os católicos não leem a Bíblia como os evangélicos? Eu falei assim, não. Ele falou assim, é para não se comprometer com ela. Porque quanto mais você lê, quanto mais você recebe, quanto mais é revelado ao seu coração, nos tornamos indesculpáveis. Se nós voltarmos atrás, se nós olharmos para trás, se nós desviarmos. Que a misericórdia de Deus esteja estendida sobre nós, que possamos colocar essa palavra no devido lugar, dar o devido valor a esta palavra dentro do nosso coração e para a nossa vida. A palavra de Deus precisa ser colocada no velador. Eu escrevi, mas não publiquei. Significa que a palavra deve ser guardada no lugar apropriado, no lugar alto. Devemos dar prioridade à sua mensagem. Colocar no lugar alto é dar a devida importância à palavra de Deus. Essa palavra precisa ser destacada, ser colocada em primeiro plano. Devemos dar primazia à leitura e meditação dela. Deve ser utilizada como guia da nossa vida. Aqui é a importância que você dá à palavra de Deus, ao invés de dar importância à palavra de homens. Tem pessoas guiando a sua vida por meio de youtubers, guiando a sua vida por meio de pessoas ímpias, se aconselhando, porque, na verdade, quando a gente consome conteúdo na internet que não é cristão, muitas vezes nós estamos sendo influenciados por esse conteúdo. Devagarinho, devagarinho, as novelas vão corrompendo os casamentos, as novelas vão corrompendo os relacionamentos, alguns filmes vão corrompendo, e a gente se torna fraco, frágeis, débeis, sem conhecimento, com a consciência cauterizada, com os ouvidos cheios de comichões, porque a gente não dá importância ao melhor. Irmãos, esta palavra deu a mim sabedoria, deu para mim amadurecimento antes do tempo. Eu olho para alguns amigos meus da mesma época, mais velhos do que eu, e eu percebo que Deus me deu um pouco mais de maturidade. Você às vezes sente isso? De ver que pessoas da mesma idade sua fazem coisas que você fala, meu Deus do céu, parece que não cresce. É o valor da palavra de Deus que você tem depositado nela. É o resultado do valor que você tem dado, da importância que você tem dado a esta palavra. Só então ela terá o poder em nossa vida para transformar a treva em luz, a morte em vida. A mesma palavra é pregada dia após dia. Tem culto que a igreja tem mais de 300 pessoas. A palavra é pregada, é a mesma palavra, é a mesma semente. Ela vai ao encontro dos ouvidos e vai descendo pelo pavilhão e entra na alma ou no coração, se você deixar. Senão ela fica apenas nos ouvidos. Ela entra no seu coração e ela começa a te causar um incômodo. Ela começa a te provocar, você precisa melhorar. Ela é luz, ela mostra os meus erros. Eu fiz uma comparação nos três sinóticos, nos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e encontrei algumas diferenças que a própria diferença nos diz um pouco mais sobre essa parábola. E esta é a intenção de ter 4 evangelhos e não um. É porque não são 4 evangelhos, mas é um evangelho
escrito por 4 pessoas que se complementam. Então vamos lá. Em Mateus, a candeia é para iluminar a todos que estão na casa. Se você for lá ler o texto, eu acho que é capítulo 13. Agora me fugiu, desculpa. Se capítulo 13 não for essa, capítulo 13 é a outra parábola. Então, Mateus diz que ela ilumina todos que estão na casa. Olha só, você aceitou Jesus, recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, e vai para casa. Na sua casa não tem ninguém crente, não tem ninguém que conheça o Evangelho. Essa palavra começa a mudar você, transformar você, começa a mudar o seu interior, depois o seu exterior. Meu irmão, a sua família começa a olhar, esse menino está diferente, essa pessoa está diferente, esse marido está diferente, esse filho está diferente, e a palavra de Deus ilumina a todos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta palavra seja fiel e verdadeira na minha casa e na sua casa, para a minha família e para a tua família, no nome de Jesus. Em Marcos, a candeia revela o que está em oculto. A palavra traz revelação do que está escondido. Pode ser pecados no nosso interior ou práticas, né? Alguma coisa errada, algum engano, alguma falta de racionalidade. Esta luz traz revelação e você entende, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, porque você agora tem o óleo, cita a chama da luz. Você é como um candeeiro, por si só não pode produzir luz, mas à medida que você é cheio do óleo, cada lâmpada pode ser acesa. O candelabro pode acender o fogo e o óleo é que ilumina. É a presença do Espírito Santo em mim e em você que torna a gente um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Porque se a palavra não te tornar melhor do que você era antes de encontrar a palavra, se a palavra de hoje não te melhorar do que você era na semana passada, você está perdendo tempo. É necessário se entregar. É necessário se render a esse Deus para que esta palavra modifique o nosso interior. Em Lucas, a candeia diz que todos que entram possam ver a luz resplandecer. Os efeitos da palavra precisam ser vistos pelos homens, precisa ser colocado em prática. Para que todos vejam, significa que você precisa dar testemunho. Não dá para ser agente secreto. Não dá para ficar na sua. Deixa que os outros descubram. Tem gente que anda na rua, você olha e você fala assim, gente, parece crente. Sim ou não? Tem gente que faz algumas atitudes e você fala, esse negócio aí parece que essa pessoa é crente. Só pode ser cristão. A palavra de Deus precisa mudar, precisa envolver, precisa sobressair nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Não dá para ser crente dentro de 4 paredes. Só somos crentes quando somos testados fora das 4 paredes. Tem gente que dentro da igreja é uma bênção, mas quando vai para dentro de casa, espanca a mulher. Não vive bem com a sua esposa. Não tem harmonia dentro de casa. Não tem harmonia entre seus filhos. Não tem harmonia com seus pais. Que evangelho é este? Que
que não capacita eu amar nem os de casa, como amar o inimigo, como amar e perdoar quem me ofendeu, se às vezes os que estão dentro de casa eu não amo. A palavra de Deus não pode ser colocada debaixo do velador. A palavra de Deus não pode ser colocada debaixo da cama. A palavra de Deus precisa estar em destaque na minha vida. Ela tem que refletir Cristo em mim. Cristo vive em mim. Paulo chega a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o resultado da palavra como candeia, como luz em nossas vidas. Atos 1:8 vai dizer que nós seremos testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em 1 Timóteo 3:7 diz, também é necessário que tenham bom testemunho dos de fora, para que não sejais envergonhado e nem caia na armadilha do diabo. Porque o diabo vai ficar tentando, mas nós não podemos ceder. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21 diz, pois estamos empregando todo o zelo necessário. Você está fazendo isso? Está empregando todo o zelo necessário? Para quê? Para fazer o que é correto. Não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Amém? Não é só quando estou na igreja, não é só quando eu lembro que sou crente, porque tem cristão que sofre de amnésia. Ele está dentro da igreja, ele é crente, ele levanta a mão, ele traz Bíblia, ele dá glória a Deus, ele fala até línguas estranhas. Mas quando ele sai da igreja, ele tropeça, desliga a chave de crente, e aí ele vai agir como mundano, como ímpio. É enganador, passa os outros para trás nos negócios, é infiel à esposa, é violento, não é moderado, não é transformado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não transformou, não é nascido de novo. Nós devemos proclamar a verdade do reino de Deus aos outros. É necessário ter a luz em nós, mas é necessário levar a luz para o mundo. Por isso nós somos a luz do mundo, porque Cristo, que é o sol da justiça, habita em mim, habita em você, pela transformação do velho homem, pelas características de Cristo, como fruto do Espírito que nós já pregamos aqui na igreja. Não podemos receber o conhecimento da palavra e guardar só para nós, precisamos levá-la para fora. O comentarista ele chega a dizer que fugiu o nome agora. Martinho Lutero, quando ele descobriu a verdade, ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu continuar como estava. Ele não se preocupou com o cargo, com a posição que ele ocupava. Mas num dia anterior, dia 31 de outubro, parece, ele cola 95 teses na igreja, porque no dia 1º haveria uma grande quantidade de pessoas, era aniversário da igreja, então haveria uma grande multidão e todos poderiam receber aquelas verdades. A palavra de Deus nos incomoda. A palavra de Deus ela tem que te incomodar, primeiro a mudar e depois contribuir para que outros mudem. Não a ferro e fogo, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso levar essa palavra adiante. Daí a importância do testemunho pessoal. O crente verdadeiro não se contenta apenas em ser cristão, mas ele deseja que outros também conheçam o Evangelho.
Um filho do reino precisa ser embaixador, um representante de Cristo na terra, um representante de Deus na terra. Alguém que o seu andar, o seu falar, dizem que o crente é a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, mas ele lê você. Ele lê os seus filhos. Estamos sendo reprovados por Deus ou estamos sendo aprovados? Que haja mudança em mim e que haja mudança em você, no nome de Jesus. Nós devemos entender que a verdade jamais pode ser escondida. Já tentaram queimar a Bíblia, queimaram a Bíblia. Profetas escreviam a Bíblia e davam na mão do rei. O rei rasgava a Bíblia. Quero ver o que será, né? O que é que essas palavras vão fazer agora, rasgadas e queimadas? Muitos exemplares da Bíblia foram queimados. Mas a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus persiste, a palavra de Deus alcançou. Deus tem os seus fiéis. E no século passado, há poucos anos, a gente viu um grande volume de manuscritos lá na caverna de Qumran, lá em Israel, no deserto, sendo encontrados vários rolos com a Bíblia mais original do que a Bíblia existente na época, que estavam com originais mais modernos. A palavra de Deus, originais, mais antigos ainda do que a própria palavra que a gente tinha na mão. E o nosso texto permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que há várias traduções, sabemos que há várias versões, e que muitas vezes não é possível dizer palavras que consigam traduzir o original para nosso idioma de maneira que não fuja um pouquinho do original. É por isso que você deve ter várias Bíblias em casa e fazer uma comparação. Ver se esse texto está sendo repetido em outra parte e também comparar, como eu fiz hoje, aqui comparando os sinóticos, os evangelhos sinóticos. A palavra de Deus, ela é indestrutível. A verdade, ela não pode ser exilada. Quanto mais perseguiam os crentes, mais os crentes ficavam fiéis a Deus. Quanto mais morriam, diz que o sangue dos cristãos era como semente, mais crente brotava. Roma tentou exterminar os cristãos, mas não conseguiu. A palavra de Deus é viva. O Deus que deu a palavra, o seu Espírito está aqui e Ele traz vida para esta palavra. É por isso que esta palavra, a cada vez que eu leio, a cada leitura que eu faço, ela modifica, ela vai me aperfeiçoando, ela me dá entendimento diferente do que eu tinha. Porque ela é viva, ela jamais será escondida. Ela trará as coisas ocultas, ela deve ser publicada. Versículo 23 fala, né? Se quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós devemos refletir sobre o que ouvimos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A pregação da palavra tem esse intuito, né? De trazer a palavra, explicar a palavra, ajudar o entendimento. Mas sem a presença do Espírito Santo não vale nada a explicação do homem. Precisamos da palavra, é por isso que usamos a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, para convalidar aquilo que estamos tentando dizer. Trazemos outros versículos para dizer que aquilo que estamos tendo interpretação está de acordo com a palavra de Deus. Devemos ser cautelosos no julgamento. Com a medida que nós medirmos, seremos medidos.
versículo 25. Pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Devemos fazer uso dos privilégios espirituais, porque se nós não fizermos o uso, aquilo que nós temos, nós vamos perder. Você não usa. Você já viu que tem gente que é habilidoso em alguma coisa e passa o tempo ele não faz. Quando ele vai fazer, ele tem dificuldade? Ele não consegue fazer do mesmo jeito, no mesmo tempo. Pode até fazer, mas vai gastar muito tempo, vai, às vezes, até se machucar. É preciso praticar a palavra. Porque senão eu vou perder a iluminação do Espírito Santo. Muita gente tem perdido dons espirituais, porque não coloca em prática. Muitos já foram batizados com o Espírito Santo, mas não falam línguas estranhas hoje, porque deixaram de lado, não deram importância ao dom. Alguns já tiveram um dom de profecia, mas não velaram pelo dom, não zelaram pelo dom, perderam a capacidade de profetizar. Não profetizam mais por Deus. Às vezes pode ser artificial a sua pregação, a sua palavra de profecia. Mas quando estamos com este óleo, com esta palavra no devido lugar, os dons podem fluir na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhei com os irmãos aí, a palavra de Deus, o poder desta palavra. A palavra de Deus é luz para a alma. Por causa do seu poder, ela não pode ser escondida ou contida, não depende de interpretação para ser entendida. Basta a leitura dela seca. Se você lê a Bíblia do jeito que está naquele exemplar que tem na sua casa, com um coração fértil, a palavra de Deus vai produzir fruto na sua vida. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é eficaz para fazer tudo aquilo que apraz a Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus vai executar aquilo que Deus tem. E o que Deus tem para você é muito maior do que Ele já fez hoje, até ontem. Ele quer fazer muito mais na minha vida e na sua vida. O poder da palavra de Deus não depende de aceitação para ser a verdade. Não depende de intervenção do homem para ela fazer o que aprove a Deus. Ela não precisa que eu diga, a Bíblia é verdade. Eu dizendo que ela é verdade, ou eu dizendo que ela é mentira, as suas profecias irão se cumprir no devido tempo, no tempo de Deus. A palavra vem se cumprindo e continua se cumprindo, e o Apocalipse que já está à porta irá se cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Nada pode negar, apagar este poder da palavra de Deus. Como semente, ela contém dentro dela o segredo da vida eterna. Quer vida eterna? Ela é a semente que vai germinar e vai te conduzir à vida eterna. Quem nela crê, recebe a vida. Quando abrimos o coração para a palavra de Deus, o resultado é que seu poder de impacto e transformação começa a agir imediatamente. A escuridão é dissipada, os nossos olhos são abertos, percebemos que Deus é maravilhoso e que nós somos pó e cinza, simplesmente pecadores, carentes da sua misericórdia. Quando você entende a sua posição e a posição de Deus, nós não colocamos Deus contra a parede, nós nos submetemos ao seu senhorio e recebemos os seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Terça-feira minha esposa pregou, quiser entender melhor,
vai lá e escuta. Não vou aprofundar naquilo que já foi falado. Segunda parábola de hoje, a parábola da semente. O poder intrínseco que está dentro da palavra para frutificar os nossos corações. A semente tem vida em si mesmo. É o próprio Espírito de Deus que trabalha para que a palavra de Deus não caia por terra. Ele mesmo diz: eu velo pela minha palavra. Ele olha a palavra dele e faz a palavra dele se cumprir. Ele mexe com a história, ele tira reis, coloca reis, ele tira chefe, ele faz o que ele quer. Ele tira pastores, coloca pastores, mas a sua vontade, a sua palavra permanece viva. Louvado seja o nome do Senhor. A semente é a palavra de Deus. Embora o semeador não sabe, não vê, ele não entende o que está acontecendo debaixo da terra. Mas essa palavra está sendo trabalhada. Ela constrange, ela incomoda, ela fala: você está errado. Ah, mas todo mundo faz. Não, mas você está errado. Ah, mas fulano faz, mas você não é fulano, você não é qualquer um, você é um filho de Deus. Eu paguei o preço pela tua alma, eu paguei o preço para a sua vida, eu que morri na cruz do Calvário para te trazer salvação. A palavra incomoda, a palavra faz pressão, a palavra de Deus quer quebrar a semente e fazer com que essa semente, depois de quebrada dentro da terra, germine. Louvado seja o nome do Senhor. Embora o semeador não saiba do que está acontecendo, ele não vê nenhuma evidência do resultado, muitas vezes, do seu labor, da pregação do Evangelho. A semente trabalha por si mesma no ventre da terra. Eu preciso colocar a semente, preciso jogar água e vai germinar. Vai germinar, vai germinar. E à medida que a pessoa que recebe a palavra abre o coração e se torna terra fértil, ou é transformada em terra fértil. Porque não podemos fazer isso. É o poder de Deus na nossa vida. A semente não tem vida em si mesmo. Ou melhor, a semente tem a vida em si mesmo. É ela que nos dá vida. Quem come esta palavra tem vida. Quem não come esta palavra está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Ouve a palavra e a palavra não faz sentido, porque está morto. Mas à medida que nós somos reavivados pela palavra de Deus, e a falta de fé tem solução, porque à medida que eu ouço a palavra, à medida que eu leio a palavra, a fé brota, a fé cresce, a fé é extraordinária, louvado seja o nome do Senhor, para trazer esta vida de Deus para dentro do homem, para dentro de mim, para dentro de você. O Espírito Santo de Deus trabalha eficazmente, e através dele existe a expansão do reino de Deus na terra. Versículo 26. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente à terra. A gente lança e não sabe qual que vai produzir, né? O início do reino de Deus é imperceptível. O início do reino de Deus começou com o nascimento de um bebê. Deus se fez carne. Deus se fez homem. O reino de Deus está entre vós. Esta era a mensagem de João Batista, esta era a mensagem de Jesus. O reino de Deus chegou. Começou tímido. Parece tão pequeno. Parece insignificante. Nasceu
numa manjedoura, sem riquezas, sem importância para os homens. Esse início foi, e para muitos ainda é, escândalo. A mensagem da cruz é escândalo para os gentios. Para uns ela é escândalo, mas para outros ela é sabedoria. Para uns ela espanta, para outros ela atrai. A palavra atrai, esta mensagem atrai. Foi isso que te trouxe a este lugar, é isso que te traz a cada dia a este lugar, sabendo que a palavra é pregada, sabendo que a palavra está sendo ministrada neste lugar, e você que valoriza a palavra, você vem para o estudo, onde está ministrando a palavra de Deus. O início pode ser imperceptível, o começo do reino de Deus pode parecer pequeno, pode ser só, eu sou o único crente na minha casa, eu sou o único crente na minha família. A palavra parece que está começando, o reino de Deus está chegando na sua casa, na sua família, e ele pode crescer, ele pode inundar a terra, alcançar toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário existir um semeador. Sem a semeadura não há colheita. Sem pregação não há conversão. Sem chamado não há resposta. Mas o crescimento é Deus quem dá. Eu não posso fazer crescer a palavra de Deus. Versículo 27 fala: esse homem que jogou a semente, ele está dormindo e ele se levanta de noite e de dia e a semente brota, e a semente cresce, sem ele saber como. Como eu, carnal, como eu, que praticava o pecado, como eu, que estava no mundo, que estava enfiado na lama do pecado, como que há mudança? Sem entender, o Evangelho chegou. Sem entender, o Evangelho mudou. Mesmo sem compreender o como, mas aceitando e sabendo, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi o Senhor que fez. Se cheguei até aqui, foi o Senhor, foi a mão dEle que tem me sustentado, é a mão dEle que tem dado sabedoria, é a mão dEle que tem sustentado a minha casa, feito a sua lâmpada permanecer acesa dentro do meu lar. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é trazendo, amarrado para dentro da igreja, é convencendo com amor, é amarrando com cordas de amor, como o próprio Deus faz. Amarrando com cordas de amor. O semeador não pode fazer a semente crescer, mas ele pode levar a palavra. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Aqui nessa igreja, durante 3 anos que eu estou aqui, muitas pessoas foram embora. Pediram carta. Outras saíram sem carta. Mas muitas pessoas vieram para esta igreja. Famílias inteiras vieram congregar conosco. Este é o poder do reino de Deus. É o poder da palavra de Deus. Ela vai alcançando, ela vai indo. A igreja é viva, é um corpo vivo. É o corpo de Cristo. O semeador não pode entender o processo, mas Deus a si mesmo continua agindo misteriosamente, inexplicavelmente na plantação. Ainda que haja joio no meio do trigo, mas o trigo está crescendo.
O trigo vai amadurecer e vai chegar a hora da ceifa. E Deus vai separar o trigo do joio. Deus vai trazer a recompensa para quem serve a Ele e para quem não serve a Ele. O reino de Deus é semelhante a uma semente tão pequena, mas que ela vai fazendo o que lhe apraz ao Senhor. O crescimento da palavra é progressiva. Assim como a semente germina primeiro, ela vai tendo seus processos até tornar uma árvore e produzir fruto. O processo de desenvolvimento pode ser lento, mas é progressivo e constante. Nesse texto dessa semente, a gente percebe que a semente ela cresce sem a gente ver. É imperceptível. A gente, já falei, né? A gente não entende como é que Deus transforma pecadores em pessoas santas. É só a misericórdia dele, é só o evangelho, é só esta palavra santa capaz de transformar pessoas que não tinham nenhuma ética, não tinham nenhuma moral, em pessoas com conceitos definidos, com moral definida, que não abre mão dos seus valores, porque agora os seus valores é o mesmo valor de Deus. É aquilo que Ele diz na sua palavra que é valor. A gente se apega a este valor e abre mão dos valores mundanos. E a nossa vida, o Evangelho vai crescendo dentro de nós. E nós vamos sendo transformados. A semente, ela cresce automaticamente. E nesse texto, é o mesmo texto que está lá em Atos, capítulo 12, versículo 10, que fala que os portões, quando Pedro estava preso, se abriram. Ninguém abriu, mas deu um terremoto e elas abriram automaticamente. O original utiliza a mesma palavra para falar desse crescimento que ele não sabe como é que é. É um crescimento automático. Ela crê e a mensagem transforma e muda este homem, louvado seja o nome do Senhor. A semente pode demorar, mas ela vai crescer. Assim que ela encontrar a terra, encontrar a água, ela vai crescer. Assim que der lugar, a palavra de Deus vai crescer. Às vezes uma palavra que você fala hoje para o seu amigo de trabalho, na hora que ele ouve, parece que não faz efeito. Mas um pouco mais adiante, essa pessoa se torna um cristão. E um dia ela vem e te encontra e fala, a paz do Senhor. E você fala, fica meio sem saber se ele está de brincadeira, de gozação com você, né? Ou se ele está falando sério. Aí ele fala assim, eu aceitei a Jesus. Eu agora conheço esta verdade. Eu agora conheço este evangelho. Aquela vez que você falou, eu fiquei pensativo, mas eu não compreendia. Mas hoje eu compreendo. A palavra germinou. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você ainda não é crente perfeito hoje, procure a perfeição. Mas ser perfeito, pastor, só está querendo demais. Não. Vai olhando para Cristo. Vai amando a Cristo. Vai comendo esta palavra. Se alimenta dela todos os dias. Irmão, ela vai te limpar, ela vai te aperfeiçoar, ela vai te fazer crescer. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus não conhece derrota. O reino de Deus vai crescer. Louvado seja o nome do Senhor. 3 estágios do crescimento da palavra. Primeiro, erva. Ela brota uma erva. Segundo, ela dá espiga. Terceiro, ela dá o grão cheio na espiga. A erva fala dessa inquietação inicial.
E se for verdade? E se é o caminho? E se Jesus é real? E se essa palavra realmente sacia a sede? E no dia que ele abre o coração, Jesus vem e limpa, o Espírito Santo de Deus organiza aquela casa, todos os demônios são expulsos, tudo aquilo que fazia ele ser treva, agora a luz brilha no seu interior, na sua mente, na sua alma, louvado seja o nome do Senhor. Quando fica espiga, é a manifestação exterior. Ela começa da inquietação, produzir questionamentos. E pelos questionamentos a pessoa começa a ir atrás e começa a ter um professor. Alguém que está cheio do Espírito, alguém que está cheio da luz, do azeite de Deus na sua vida. Pode ser esse professor, pode ser essa pessoa que irradia a luz de Deus, que é a Bíblia que o mundo está lendo. A espiga já começa a ser o abandono da prática do pecado. Já começa a ser a adoção de novos valores. Terceiro, o grão cheio de espiga fala da manifestação da vida de Cristo em mim. Fala do novo nascimento. É Deus trabalhando com experiência na minha vida. Fala de frutificar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 29, mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. A semente tem um fim glorioso, o reino de Deus tem um fim glorioso. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai fazer, ainda que o emissário seja corrupto, ainda que o emissário seja ímpio, ainda que o emissário pense que está indo para o céu e já está decretada a sua ida para o inferno. Porque há muitos pregadores aí espancando a igreja, exigindo da igreja, avarentos. Pessoas que servem a dois senhores, a Mamon, e querem também servir a Deus pregando o Evangelho. A palavra não volta vazia. A palavra vai fazer o que apraz a Deus. Se eu não pregar, as pedras vão clamar. Deus vai levantar outro. Se o que tem conhecimento não quer assumir a posição, Deus coloca um analfabeto e derrama unção, e só basta a unção. Isso não quer dizer que eu estou validando quem não estuda. Não, não. Eu estou dizendo que aquele que estuda e não busca encher a lamparina de óleo, de azeite, prega como quem bate em lata vazia. Não tem conteúdo. Quer dizer, pode até ter conteúdo, mas não tem essência. Aqui não está em vista, e foi uma das coisas que eu escrevi naquela mensagem, um reino terreno dentro dos nossos corações, mas aponta para o reino futuro, a vinda do reino de Deus literal, a segunda vinda de Cristo. A palavra de Deus chega na maturidade. A palavra de Deus é triunfante. A palavra de Deus vai fazer o que apraz. O reino de Deus vai crescer. Última parábola, Marcos 4, do 30 ao 34. A quem vou assemelhar, né? A que assemelharemos o reino de Deus? Ou a que parábola representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia,
é a menor de todas as sementes que há na terra. Eu já até falei, adiantei. O começo é pequeno, mas se torna uma árvore frondosa. A menor das sementes, na época de Jesus, e que era comum na terra onde Jesus estava, era a semente de mostarda, era uma plantação comum. Todo mundo via a semente cair tão pequena e ela vai tornando-se arbustos. E dependendo da qualidade, que tem pelo menos 3 tipos: a branca, a amarela, ou melhor, a amarela, a vermelha e a preta. 3 tipos de mostarda. Dependendo do pé, chega de 1 metro a 3 metros de altura. Parece uma árvore, não no sentido de caule. Eu coloquei que é um arbusto. É uma árvore com troncos menores, mas que dá aquilo que a parábola diz: se torna abrigo para as aves, alimento para as aves, sombra para as aves, que é o que Jesus está dizendo e comparando o reino de Deus. Eu vou direto aqui para o final, que eu fiz uma reflexão, que também não compartilhei, mas vou compartilhar agora e estaremos encerrando. Essa parábola está presente em todos os livros sinóticos, assim como a parábola da candeia. Destaca-se pelo menos 2 lições. Primeira lição: um crescimento extraordinário. Se você vê a proporção de menos de 4 milímetros para 2, 3 metros de altura, a proporção é imensa. A proporção de 1 grão para a quantidade que este mesmo pé começa a produzir. Cada ano ele produz mais, e produz mais, e produz mais. É o reino de Deus crescendo, louvado seja o nome do Senhor. A semente de mostarda tem a possibilidade de passar, eu coloquei aqui, aproximadamente de 2 milímetros e crescer de 1 metro a 3 metros de altura. Hoje sabemos que tem sementes menores, sementes de 1 milímetro, uma planta lá da África, e a semente de morango também, que é muito menor do que a semente de mostarda, o grão de mostarda. A Bíblia diz que ela se torna, em Mateus, a maior das plantas, ou uma árvore. Em Lucas, diz que ela se torna uma árvore. Em Marcos, a maior de todas as hortaliças. Estava vendo na internet o pessoal discutindo e falando que o grão de semente não vira uma árvore e que, portanto, a Bíblia está errada. E ele não leu que em Marcos diz uma hortaliça. E se você for para o original, o tom é mesmo hortaliça, é uma planta que cresce na altura de uma árvore. Ou não é? Pé de mexerica, de limão, cresce até que altura? Às vezes você vê pé de 2 metros, 3 metros já produzindo fruto. E esse chega a quase 3 metros de altura. Eu coloquei aqui, fala do crescimento exponencial do reino de Deus. Exponencial. Ele vai crescendo de maneira que a gente não entende. Pode passar para N pessoas. Uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Uma palavra, um convite seu, que traz alguém para a casa do Senhor, e esta pessoa entende a palavra. Esta pessoa pode convidar muitas outras para estar aos pés do Senhor. É uma multiplicação que a gente não entende, que a gente não compreende, não é 1 mais 1.
depende do empenho daquele que semeia, depende da quantidade de pessoas que têm a ousadia de convidar alguém para estar num culto de domingo, para estar num culto de doutrina. Fala do crescimento exponencial do reino de Deus. Início simples e humilde. Iniciou-se com Jesus e depois com os 12 apóstolos da igreja. Começou tão pequeno. Morreram. Mas a palavra de Deus chegou até os confins da terra, como Jesus havia dito. Sede minhas testemunhas até os confins da terra. Onde tem terra, o evangelho chegou. Inclusive aqui no Brasil, que não estava ligado pelo continente a Israel, às nações da Europa, aquele mundo continental ali da Ásia. Mas a palavra de Deus chegou. Estamos distante da África, mas a palavra de Deus chegou. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos trouxe entendimento, trouxe salvação. A mim e a você, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto do grão de mostarda, se tornar um abrigo. Uma árvore para as aves dos céus. Abrigo e sombra. Eu não compartilhei esta mensagem ainda. As aves podem significar pessoas. Abrigo significa que a palavra de Deus traz benefício tanto para quem recebe, quanto aqueles ao seu redor. Pensa comigo. É uma bênção ter um esposo crente, uma esposa crente? É uma bênção? É uma bênção ter filhos crentes? É uma bênção ter vizinhos crentes? Ter amigos crentes? Empregados crentes? Patrões crentes? É bom, é maravilhoso, mas ainda melhor é você ser um cristão, ser alguém transformado pelo poder do Evangelho. É você trazer este Evangelho à vida. A letra que muitos não entendem, mas ela entrou em você por meio do Espírito Santo de Deus. E ela te incomodou naqueles pontos que a luz da palavra tem revelado que você é falho, que você é pecador, que eu sou pecador. E aí quando a luz chega e você fala assim, eu pensei que estava bom, mas eu ainda posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. E aí você vai permitindo e você vai sendo transformado por essa palavra. Melhor ainda é ser esse cristão em que o reino de Deus iniciou sua jornada, em quem ocorreu o novo nascimento, ou em quem ocorreu a transformação de tal maneira que ele se tornou uma bênção para todas as pessoas ao seu redor. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É possível. É o alvo do crente. Temos que olhar para isso. Jesus é a estatura de varão perfeito. Olha para ele. Pastor Paulo, faz essa oração. Que Deus possa abençoar você. Em nome de Jesus.